Olá, nós estamos aqui para mais um episódio do SET Experience Academy e hoje nós vamos falar sobre a regulamentação do RTR, que é a retransmissão de rádio, que é um serviço que foi regulamentado, legislado, na verdade, regulamentado para ser executado na Amazônia Legal. Nós estamos aqui com o William Zambelli e o Alexandre Barros, da Secretaria de Radiodifusão do Ministério das Comunicações, a quem eu agradeço muito a presença e já passo para o William para fazer uma introdução do assunto. Depois, William, você já pode passar para o Alexandre para ele fazer a apresentação. Olá a todos. Primeiramente, gostaria de agradecer à SET, representada pela Tereza Mondino, o convite para poder participar desse relevante evento, que é a trilha regulatória do SET Experience, onde a gente vai conversar um pouco sobre as retransmissoras de rádio, as RTRs, né? Então, como vocês têm observado, nesses últimos meses, a Secretaria de Radiodifusão, a pedido do nosso ministro Fábio Faria, ela tem trabalhado sem poupar esforços no sentido de atualizar e flexibilizar a regulamentação de radiodifusão, sempre com atenção, né, às importantes ponderações aí trazidas pelo setor. Seguindo essa linha, como já foi informado em algumas edições anteriores aí, que a gente já participou do SET Experience, o secretário de Radiodifusão, Maximiliano Martinhão, a nossa intenção é iniciar e concretizar ainda em 2021 o tão aguardado aí marco regulatório da radiodifusão, no sentido de atualizar todo o arcabouço normativo do setor, regulamentando de forma inteligente, flexível, sem burocracia, para então podermos obter uma maior celeridade, tanto nos atendimentos dos requerimentos aí dos radiodifusores, e também para estarmos preparados face às rápidas inovações aí tecnológicas que a gente tem passado, né? Então, Tereza, eu fiz essa pequena introdução, né, para enaltecer aí a importância desse espaço na SET Experience, para que a Secretaria de Radiodifusão ela possa explicar de forma mais detalhada todas essas ações aí que nós estamos realizando. Nessa trilha específica, nós vamos tratar das retransmissoras de rádio, né? Tema que tem demandado bastante trabalho da Secretaria de Radiodifusão aqui, para que essa medida, ainda lá de 2018, ela se torne, então, uma realidade. Prova disso foi a publicação aí da portaria MC número 275, que foi no dia 14 de agosto de 2020, que regulamenta, então, esse serviço, que foi criado por meio da Lei 3.649, lá de 2018, e que é regulamentado pelo Decreto 9.942, de 2019, e que possibilita a expansão do sinal de rádio FM até os rincões dos estados aí da Amazônia Legal, né? Então, por conseguinte, dessa ação aí que a gente já realizou, no dia 3 de setembro de 2020, nós também publicamos o edital de chamamento público número 105, que tinha como objetivo selecionar as pessoas jurídicas que tinham interesse, né, em retransmitir o sinal de FM nas localidades aí incluídas nesse chamamento. E o prazo para a apresentação do requerimento aí para participar desse processo de autorização do serviço foi entre os dias 3 e 30 de setembro de 2020. Chamamento esse que abrangeu aí 230 municípios da Amazônia Legal e que contam com uma população de mais de 10 milhões de habitantes. Acho que também é importante mencionar aqui que a maioria desses municípios, mais especificamente aí 183 deles, não possuem nenhuma emissora de rádio lá em FM. Então, a expectativa é de que nós consigamos levar esse importante serviço a essas cidades entre o final desse ano até o início do ano que vem. E acho que é relevante também mencionar aqui que, nesse primeiro chamamento, foram selecionados os municípios para os quais já haviam alguma manifestação de interesse para, então, poder prover aí o serviço de RTR nas localidades da Amazônia Legal. Então, com esse serviço, acho que a população local ela terá um acesso a importante conteúdo, né, de informação, de cultura, entretenimento,
principalmente em locais mais distantes, aí, como nós temos aí na região amazônica, né? Então, além de proporcionar a difusão de notícias, também com credibilidade aí à população, ela também levará emprego, né, e investimentos locais aos estados da Amazônia Legal. Então, é importante frisar aqui que a Amazônia Legal ela conta com cerca de 750 municípios e que, caso alguma pessoa jurídica ela queira prover aí o serviço à população da sua região, e esse município aí não foi contemplado nesse primeiro chamamento, então essa pessoa jurídica ela poderá encaminhar a manifestação de interesse ao Ministério para que então seja aberto um novo chamamento e contemplando aí essas localidades, né? Então, Tereza, sem mais delongas aí, eu gostaria de passar a palavra para o meu, além de amigo aí, o substituto do cargo de diretor de outorga e pós-outorga, o Alexandre Barros, para fazer uma apresentação aí mais detalhada, né, sobre todo o procedimento para podermos então obter aí a autorização do serviço de RTR. Alexandre. Primeiramente, queria agradecer a oportunidade de poder falar sobre o serviço da RTR, os procedimentos de outorga. Agradecer a Tereza e agradecer também ao William por essa oportunidade. Falar um pouco da legislação. Então, o serviço de RTR foi criado pela Lei 13.649, de 14 de abril de 2018. Em seguida, o Decreto 9942, de 2019, aprovou o regulamento do serviço da RTR. E, por fim, a Portaria 275, de 2020, que dispôs sobre o serviço e definiu procedimentos para emissão das outorgas. A primeira coisa que é feita, né, que é possibilitada, é a manifestação formal de interesse. Né? Dessas manifestações é criado um banco de dados para poder ser feito o chamamento público. O chamamento público tem que ter, pelo menos, informações dos municípios onde serão prestados serviços, o prazo para registro dos requerimentos, a relação dos documentos exigidos para a habilitação e link do sistema eletrônico onde as entidades poderão registrar seus requerimentos. Então, na fase de habilitação, os documentos exigidos são esses três, né? O ato constitutivo, e as alterações, o comprovante de representação legal do gerente, administrador, diretor, presidente, e, em caso de requerimento, declaração assinada pelo procurador, a procuração com poderes específicos para realizar esse procedimento. E, além disso, né, a comprovação da condição de brasileiro nato naturalizado, há mais de 10 anos. Em seguida, a gente divulga a lista, né, contendo as entidades que foram habilitadas e as inabilitadas. Né? Das habilitadas, a gente vai fazer uma classificação das concorrentes, nessa ordem que está mostrando aí na tela, que aí começa pelas permissionárias do serviço de FM, estados e municípios da Amazônia Legal, entidades da administração pública indireta, federal, estadual, municipal, que sejam dos estados da Amazônia Legal, né? As fundações privadas, cuja sede esteja situada nos estados da Amazônia Legal, sociedades nacionais constituídas por ações ou cotas, responsabilidade limitada, cuja sede seja no estado da Amazônia Legal, demais fundações privadas e demais sociedades nacionais, por ações e cotas. O processo seletivo prevê 2 critérios para desempate. O primeiro deles seria a quem tiver manifestado a manifestação formal de interesse mais antiga, né? E permanecendo ainda em empate, seria realizado um sorteio. Fase de instrução, a gente analisa os documentos relacionados que estão aí na tela, né? A informação da geradora, né? Autorizando
a retransmissão dos seus sinais, né, exceto quando for a própria entidade, se ela for a permissionária, e a declaração, que contém 6 itens, né, como se possui recursos financeiros, não está impedido de transacionar com a administração pública, se cumpre o disposto no artigo 7º, do caput, no inciso 23 da Constituição, comprovando que não executa, né, também o serviço de autodifusão sem outorga, que não possui nenhum dirigente que esteja em exercício de mandato eletivo e se compromete com todos os seus dirigentes ao final do cumprimento das normas aplicáveis ao serviço. Na fase de instrução ainda tem alguns requisitos que são extraídos diretamente pelo Ministério, que é a situação regular quanto ao Fistel, FGTS, né, e a Fazenda Nacional, se está inscrita, né, em situação regular no CNPJ e situação regular perante a Justiça do Trabalho. Nessa fase de instrução, caso a gente encontre alguma pendência em correção na documentação ou no requisito, a entidade será notificada para que corrija, né, essa irregularidade no prazo de 30 dias. Nesse momento também, caso a gente identifique que tenha mais de um pedido, né, mais de um requerimento que apresente a mesma geradora, nesse mesmo momento a gente fará também a notificação para que a que estiver na posição de classificação mais abaixo, que indique uma nova geradora. As concorrentes também vão poder, né, as habilitadas, vão poder indicar o canal desejado, dentre os que já tiverem no plano lá, disponível, né, e de acordo com a ordem de preferência, né, de acordo com a classificação que tiver aprovado, né. E as concorrentes serão autorizadas, né, as aptas serão autorizadas a executar o serviço da RTR. O primeiro chamamento público, ele contempla um total, como até o William falou, né, contempla um total de 230 municípios. Ele foi aberto no período de 3 a 30 de setembro. Os requerimentos foram apresentados pelo Sistema Mosaico, e aí a gente agradece à Anatel a parceria, né, tanto pela disponibilização do sistema, quanto pela análise de viabilidade de canais. Recebemos aí um total de 983 requerimentos válidos e a gente já iniciou a análise dos processos aí no final de outubro de 2020. Aqui temos o fluxograma para emissão das outorgas de RTR, né? Então, inicialmente, a gente tem as manifestações de interesse, vão alimentar um banco de dados para que seja realizado o chamamento. E aí, aberto o chamamento, as entidades vão poder apresentar o requerimento, certo? E aí é feita a análise da documentação, né, da fase de habilitação, e publicado o resultado das entidades habilitadas e inabilitadas. As entidades habilitadas passam para a fase após aplicar os critérios de desempate, que seria a fase de instrução, né? E caso a gente tenha situações que a gente tenha mais entidades habilitadas do que canais, né? Aí a gente encaminha a solicitação para a Anatel estudar mais canais, se for viável, e a Anatel fizer a inclusão, e todas as entidades habilitadas puderem ser atendidas, todas serão atendidas. Caso contrário, somente aquelas no número de canais viáveis que tiverem no plano. Muito obrigada, Alexandre. Obrigada, William. Na verdade, eu tenho uma perguntinha, uma dúvida que ficou da apresentação de vocês e da própria leitura da lei, do regulamento e da portaria, justamente na ordem de preferência. Quando eu tiver, a primeira na ordem de preferência é a geradora que vai retransmitir seus próprios sinais.
Na segunda, né, na ordem de preferência, são estados e municípios da Amazônia Legal. Então, supondo que você que tem uma cidade de Santarém, por exemplo, no chamamento, e se apresenta como candidato a Prefeitura Municipal de Santarém, mas também se apresenta como candidato a Prefeitura Municipal de Breves. E aí, como é que elas ficam? A prefeitura do próprio município do chamamento, ela não tem nenhuma preferência, né? Elas ficam empatadas, e aí vai ser o critério de desempate? Então, Tereza, a princípio, existem dois critérios para desempate que estão previstos na portaria. A primeira seria a manifestação de interesse, né? Quem tem a manifestação de interesse mais antiga, né? E a segunda seria justamente a realização de sorteio. Esses são os dois casos que estão previstos dentro daquele mesmo grupo, né? Seja a permissionária, por exemplo, ou um caso desse que seja a administração direta, né? Seja estadual ou municipal, né? Mas ainda assim, acho que a gente tem que aprofundar essa questão dessa situação de um município querer o serviço, né, executar o serviço em outro município, né? Isso é uma coisa que a gente tem que avaliar, né? Ou o Estado querer executar o serviço em outro Estado, né? Mas, a princípio, os critérios que estão são esses que eu mencionei. Porque o critério é tão restritivo para a geradora, né? Tem que ser da capital, aquela geradora, e aí quando entram os outros, parece que ficou mais aberto, assim, né? E Isso, pode mas acabar ganhando a prefeitura de outro município, se for para o sorteio, ou se for para a prioridade na data da apresentação do requerimento, pode ser beneficiado uma prefeitura do município vizinho, em vez de ser a própria prefeitura, né? Acho que aí precisa ter um pouquinho de cuidado. Mas era isso, minha dúvida foi só essa, acho que a regulamentação está bem clara. Você esclareceu que quando tiver mais candidato do que canal, vocês vão pedir para a Anatel viabilizar mais canais, né? Que esse era um ponto também de preocupação, você já adiantou a resposta. Então, eu queria agradecer muito, espero que tenha esclarecido para todos os interessados aí da Amazônia Legal que pediram esse vídeo, né? E agradeço muito a presença de vocês. Então, estou fechando então mais um episódio do SET Experience Academy, da nossa trilha regulatória. Muito obrigada. Obrigada a vocês. Se vocês quiserem se despedir também, passo a palavra. William. Obrigado, Tereza, pelo espaço aqui para a gente poder falar um pouco mais sobre esse importante serviço aí na região da Amazônia Legal. A gente entende que esse espaço é muito importante aí para que todos possam compreender um pouco mais, né, sobre esse serviço, né? Existem muitas dúvidas, é o primeiro chamamento que a gente fez, né, agora, e a gente espera fazer muito mais. Aguardamos aí mais manifestações, né, de quem ainda tem interesse em participar em outros editais aí de chamamento para poder prover o serviço aí na região amazônica, né? E a gente está à disposição também para tirar qualquer dúvida que vier, que o pessoal lá da região da Amazônia Legal vier a ter, para que a gente possa auxiliar aí no que for possível. Muito obrigado pelo espaço e obrigado também, Alexandre, aí, pela apresentação que você fez. Eu queria agradecer a oportunidade de poder falar mais sobre o serviço, agradecer a Tereza e agradecer ao William pelo apoio e sempre estar junto aí da gente, né, para que a gente consiga sempre fazer um ótimo trabalho. Obrigado. Muito obrigada, gente. Então, tchau.